Qual o antibiótico, né, pessoal? Quem nunca pergunta um antibiótico que joga a primeira pedra, né? Então a gente faz isso toda hora, né, pessoal? Então a gente tem essa capacidade de fazer toda hora isso. A terapêutica, ela tem um aspecto importante. Ela tem que ser setorizada. Então, para eu fazer uma terapêutica na infecção, existem dois aspectos. Eu posso fazer a terapêutica diretamente orientado pelo isolamento da cepa. Eu tenho o isolamento da bactéria, eu tenho um antibiograma dado laboratorial in vitro, que eu vou separar vários antibióticos, vou ver a resistência de cada um, e vai me dizer, ó, sensível, não é sensível. Acabou, eu tenho um direcionamento bom. Isso seria uma maravilha, né, pessoal? Se a gente conseguisse em todas as situações, mas a gente não consegue. Vocês sabem muito bem disso. A gente trabalha muitas vezes trabalhando com tratamento empírico, ou em algumas situações preemptivo, que é um outro conceito, com mais dados um pouco, uma sorologia, um antígeno e tal. Mas vamos pensar em empírico, vamos usar o termo empírico para qualquer situação que não tenha direcionamento de tratamento. Então, tratamento empírico a gente faz toda hora. Essa infecção urinária que eu falei para vocês agora há pouco, de uma moça que tem uma disúria, que tem dor pélvica, você vai dar um antibiótico que cubra Escherichia coli, o negativo. Você pode usar uma fosfomicina, você pode usar sulfatibetropin, você pode usar moxiclavulanato. Hoje as quinolonas estão usando um pouco menos, por causa da resistência hoje comunitária de Escherichia coli para quinolona. Mas dando exemplo, que você vai tratar empiricamente. Você não vai fazer a cultura, esperar a cultura ficar pronta e tratar. Você tem o direito e tem autorização com evidência científica de você ter a queixa, coletar essa urina para a cultura e começar um antibiótico. A mesma coisa no quadro séptico, dentro do hospital, dentro de uma enfermaria, dentro de uma emergência, você vai tratar esse doente. Você coleta todo o material antes, fundamental, né, pessoal? A gente tem toda uma regra para isso, também muito orientado e muito canalizado pelos protocolos de sepsi. Nós devemos obrigatoriamente coletar materiais de cultura. Não pode esquecer disso. Não prescrever um antibiótico, pessoal, passou a caneta, prescrever um antibiótico, antes de prescrever, 1 minuto antes, 2 minutos, você pede para colher uma cultura desse doente, cultura de urina, cultura do sítio que você precisar. Não prescreve, não vai te atrapalhar em nada, não vai gastar 1 ou 2 minutos, o pessoal vai lá e colhe e você resolve isso. Deixa pronta a pressão, mas ó, pessoal, faz isso agora, mas espera esse paciente colher o material dele. A cultura é fundamental. Você fala, não, professor, mas está muito claro que é uma pneumonia, que é uma infecção sanguínea. A maioria das vezes vai ser muito claro, mas vai ter aquele mínimo de doente que vai te dar um trabalho do cão. Você vai errar o diagnóstico, isso vai acontecer. Você vai usar o esquema terapêutico, vai trocar o esquema, até você conseguir respirar, voltar, pisar no chão para poder se orientar o caso, gera vários problemas. Para o doente, para a gente, todas aquelas angústias que você já sabe muito bem. Então, fundamental, pessoal, vai prescrever um antibiótico, colhe cultura. Não esquece disso. Você está escrevendo para o antibiótico, você já definiu que vai tratar a infecção bacteriana. Acabou. Então colhe o antibiótico antes. Fala, professor, mas eu vou colher uma cultura para quê? Não cresce nada. Tudo bem. Eu tenho, por exemplo, sepsis, eu tenho menos de 40% de positividade de cultura. Ok, mas quando vem positiva, te ajuda demais. Eu sei que é baixo em muitas situações, mas se ela vier positiva, vai te beneficiar demais. Você vai estar com uma terapêutica feita, você vai poder adequar ela, otimizar ela da melhor maneira. É fundamental que a terapêutica antimicrobiana seja precedida pela investigação bacteriológica. Eu estou falando isso aqui mais para bactéria, né? Então, o manejo terapêutico, ele vai passar pelo racional, o seu sítio de lesão e com a cepa isolada ou não. Quando você não tem nada disso, pode ser isso, né, pessoal? Você chega nessa fase, está com os 4 pilares na sua mão, você chega no pilar de tratamento e eu não consegui, eu fiz histórias, eu fiz tudo certo, mas eu não consegui definir sítio e não consegui definir cepa. Isso acontece. A sepsis muitas vezes faz isso, tem bacteremias aí por endocardite, depois acontece isso, você não conseguiu definir, não teve a chance naquele momento. Às vezes por algum fator técnico, endocardite, você vai fazer o cardiograma, ele vai te mostrar se tem uma vegetação ou não, mas a vegetação é pequena, ou às vezes o examinador não percebeu aquela alteração, pode acontecer várias coisas, e você vai tratar, ou às vezes é uma infecção de origem difícil, de origem obscura, indeterminada, e eu vou ter que tratar. Então o que você faz com isso? Então a gente tem dados da epidemiologia desse doente, dentro da comunidade, se está dentro do hospital, se tem uma comorbidade importante, se tem uma doença de base que interfere, ele tem infecção por HIV, é transplantado, usa droga imunossupressora, né? Usa imunobiológico, então você tem várias coisas, né? Tem uma sequela neurológica, tem sonda vesical de demora, então você vai ter que juntar todos esses dados para poder definir estratégia. Então isso é um dado importante para você definir a melhor estratégia que vai ser feita com antibiótico ou não. E os antibióticos, nós temos várias classes, né, pessoal? Se a gente for aqui discutir, nós temos que discutir outras vezes, né? Porque nós temos vários. As penicilinas, beta-lactamos de maneira geral, cefalosporinas, de primeira, segunda, terceira, quarta, até quinta geração, as quinolonas mais modernas, de terceira e quarta geração, nós temos monobactâmicos, nós temos oxazolidonas, glicopeptídeos, então você tem uma gama de drogas, aminocosídeos, que a gente vai utilizar para manejar esse doente. Então é uma gama de medicamento que a gente vai ter que ter outro momento para isso, né, pessoal? Então a gente vai ter que discutir isso com calma.